Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao EduCast, que é o canal de diálogo aqui da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você já sabe, mas vou repetir então que semestralmente ou periodicamente estamos aqui reunidos para falar sobre algum assunto relacionado à educação. E hoje é mais do que sobre educação, é sobre a FACED especificamente, porque é sobre o curso de pedagogia, os desafios, as perspectivas, as curiosidades que você que está nos ouvindo, nos vendo, pode ter sobre o curso de pedagogia, que é o curso aqui da Faculdade de Educação, junto com a licenciatura do campo. Para conversar sobre esse assunto, eu trouxe então a coordenadora da Congrade, Comissão de Graduação, Simone Albuquerque, a Jennifer Mendes, a Aline Sain, e também a Inara Soares, que são alunas da Pedagogia e Coordenação. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu quero te convidar a curtir o nosso Instagram, nossas redes sociais e, sobretudo, compartilhar esse podcast, esse EduCast, para que mais pessoas tenham conhecimento sobre o que é tratado aqui na Faculdade de Educação. Feita a apresentação, gente, vamos à conversa. Queria começar com vocês, primeiramente, que vocês se apresentassem, de onde vêm, que semestres que estão, se estão em algum semestre especificamente, quem são? Quem quer começar? Pode ser tu, posso começar então. Eu sou a Jennifer, eu entrei na pedagogia em 2018/2. Já estou aqui no final já do semestre, agora estou fazendo estágio de docência no turma de terceiro ano, nos anos iniciais. E no próximo semestre eu faço meu TCC2 e me formarei, se tudo der certo, e vai dar. Vai. Tá. E aí, gente? Eu sou a Aline, e na verdade eu sou natural de Ronda Alta, ao norte do estado. Entrei na pedagogia em 2019/2. Estou na metade do curso e atualmente também estou fazendo estágio 1 na área de educação social. Também participo do DAF, o Diretório Acadêmico da Faculdade de Educação, e estou na coordenação geral atualmente. Meu nome é Inara, eu sou natural de João Pessoa, né, que fica no Nordeste. Eu estou morando em Porto Alegre desde novembro, vim para cá estudar. E estou no segundo semestre do curso de Pedagogia e sou aluna de Iniciação Científica, né, bolsista da professora Simone. E a gente faz uma pesquisa sobre os impactos da pandemia na educação infantil. Eu me apresento também. Sim, por favor. Então, eu sou professora aqui da Faculdade de Educação, da área da Educação Infantil. Atualmente estou na coordenação, né, do curso, junto com a professora Sandra Andrade. E também fui aluna do curso de Pedagogia na década de 90, né? Daqui? Não, eu fui aluna da Federal de Rio Grande. Eu sou natural de Rio Grande, né? Saí de lá quando fui fazer o mestrado, fiz o curso de Pedagogia lá, mestrado na UFPEL e o doutorado aqui na URGS. E trabalhei lá na FURG de 2000 a 2011 e desde 2011 aqui na URGS. Então agora já faz 12 anos que eu estou aqui. E está sendo um privilégio, assim, eu acho, ter essa experiência agora na coordenação do curso, olhar o curso de um outro jeito, né? Em diálogo mais com os alunos, que só os meus alunos como Sim. professora. E que bom a gente estar aqui juntos para poder conversar. Perfeito. Mas me diz assim, como é que a gente pode colocar numa caixinha o perfil dos alunos da pedagogia ou é muito diverso? Quem é que faz pedagogia? Como é que é o público da pedagogia? Como a gente comentou, né, antes é um público majoritariamente feminino. No início eu tinha percebido, eu tinha achado que as alunas eram mais novas, assim, da faixa etária do pessoal que estava recém-saído do ensino médio, mas eu vi que tem um pouquinho ali de pessoas que já têm outras licenciaturas e que procuram na pedagogia esse suplemento, digamos, para dar aula de um jeito melhor, talvez mais didático. E percebo que tem pessoas, às vezes, que, tipo, no meu caso, que já tinha experiência em escola e que agora quer se profissionalizar de fato, né? Que quer entender um pouco mais do que seria. Tu tinha magistério antes, então? Não, eu não fazia magistério, mas eu tinha um emprego numa escola de educação infantil. Aqui? Então, não, em João Pessoa, né? Onde eu morava antes. Mas tu tem que parar aqui, já que tu falou. É que o meu namorado já é daqui e aí eu tava fazendo outro curso e trabalhava nessa escola e me encantei por educação, né? Então percebi, tipo, tá, é isso que eu quero fazer. Mas como que eu vou aprender a fazer isso do jeito certo, né? Do melhor jeito para as crianças. Então, eu vi que aqui a URGS era basicamente uma das melhores universidades do país e vim para cá. Eu acho que é um curso bastante proletarizado também. A gente vê que os estudantes, desde o primeiro semestre, já podem começar a fazer estágio, né? Então,
E acho que um diferencial também, eu digo aqui do nosso curso em si, é que a gente vê a pedagogia com outros olhos, assim, porque a gente percebe que o pedagogo atua em sala de aula, mas ele pode atuar em outros espaços, inclusive em espaços não escolares, né? O que seria esse espaço não escolar? Mais ligados a, tipo, fora de sala de aula, por exemplo, tem a área da educação social, que tu pode trabalhar em diferentes lugares, assim. Eu, por exemplo, agora estou fazendo um estágio 1 no Instituto Providência, o instituto daqui, que atende crianças e adolescentes, né? Então é uma outra visão, é fora da escola, né? Então tu tem um olhar mais diferenciado também para esse lado. Sabe que eu trabalhei numa empresa e tinha uma pedagoga no RH. Também uma possibilidade? Sim, porque além tem por exemplo, o estágio 1, tu pode optar. Tem a área, tu pode ir para a área da educação social, tu pode ir para a área da educação especial e tu pode ir para a área da gestão. Então, provavelmente a gestão já envolve mais essa parte, assim, né? Tu já tá na finaleira, Jennifer. O que tu escolheu? Qual caminho tu seguiu? Tá terminando de seguir ou vai mudar? Não sei. Então, nessa minha trajetória na pedagogia, quando eu cheguei aqui eu consegui participar do PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. Então, a gente ia até as escolas e a gente ficava um dia da semana acompanhando uma turma, um grupo, junto com as professoras dessa escola pública. E depois do PIBID, que foi a minha primeira experiência assim, no contexto escolar, eu também atuei na educação infantil, na creche do Hospital de Clínicas, que também foi um contato que eu tive nessa outra área. Eu consegui me identificar muito nas disciplinas de alfabetização, então por isso eu acabei me aproximando da área dos anos iniciais. Né? E eu também fui bolsista de extensão do projeto da Didacoteca, que é um acervo de recursos didático-pedagógicos que esse espaço ele disponibiliza esses materiais, esses recursos didáticos para as alunas da pedagogia, para que elas possam ter acesso a eles e utilizar em suas práticas, e também disponibiliza esse acervo para as professoras da rede pública, então elas podem vir e acessar esse material e também se inspirarem para construir seus próprios recursos, né? E o diferencial também desse projeto de extensão é que ele também faz cursos de extensão voltados para melhorar a prática de ensino das professoras. Então, foi algo que também me fez me aproximar mais de querer atuar na docência, né? Como a Aline já disse, que a pedagogia não é só no espaço escolar como docente, mas tem também essas outras áreas de atuação. Inclusive tem a pedagogia hospitalar também, né? Que é uma área possível também para quem faz pedagogia. Quer dar aula para quem tá criança que está no hospital? É isso? Não só isso, né? Pode ser também esse acompanhamento mais escolar para as crianças que estão no espaço do hospital, ou também trabalhar nessa parte mais da recreação também, né? Então tem várias outras funções ali que é possível atuar. Quando ela disse séries iniciais, para que o leigo entenda, é fundamental da 1 à 5ª? É do 1º ao 5º ano. São os anos iniciais. Que é a alfabetização, que é uma professora para todo mundo. Não necessariamente. É que, tem um ciclo de alfabetização, né? Que é do 1º ao 3º ano, nos anos iniciais. E daí tem o 4º e 5º, que daí vai depender do currículo, né? O que esse currículo pede para cada um desses anos. Então, na verdade, é bem diverso, né? Do 1º ao 5º ano são muitas habilidades, muitos conhecimentos que tu pode estar atuando, né? Então a alfabetização é mais focada nesses anos mais 1º, 2º ano e o 3º para poder ir consolidando, né? Então tem esses aspectos também. E tem educação infantil, que é o teu chão, que aí é de 0 a 6 anos. 6 anos. Então, ouvindo as gurias falar assim, eu penso que o nosso curso, né, como a Inara disse, é um privilégio assim, a gente buscar essa formação, né? Porque é uma formação humana, né? Eu acho que o curso aqui da URGS, né, essa excelência a gente tem porque a gente tem essas diferentes dimensões que a partir da filosofia, da história, né, da sociologia, que a gente vai olhando o ser humano no contexto e integralmente. Eu acho que isso é um diferencial que o nosso curso tem. Sim, a nossa base é a docência, né? A docência na educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, que atua com as crianças de 0 a 6 anos, nos anos iniciais, né, para as crianças do 1º ao 5º ano, e na EJA, que é para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ter, né, na idade certa, cursar o seu processo formativo na escola, voltam, né, num outro momento de sua vida, né, numa outra etapa, e os nossos alunos também têm essa oportunidade. E além desses outros estágios
né, que ela comentou assim. Então eu vejo que é um curso muito completo. Historicamente a gente teve sempre essa discussão, né? O professor, o pedagogo é um pesquisador ou ele atua na docência? Eu vejo que hoje o nosso curso em especial aqui da URGS, que ele tem sido estudado por diferentes universidades, assim, porque a gente tem uma parte que é em comum e uma parte que as alunas escolhem o seu percurso formativo a partir de disciplinas obrigatórias, de acordo com essa etapa que elas escolhem, educação infantil, anos iniciais ou EJA, e outras disciplinas eletivas que elas vão escolhendo, né? Vão formando o seu processo formativo. Então isso é muito bonito porque a gente pode escolher, né, aonde quer. E quem escolhe a educação infantil, e aí eu vou fazer, puxar pro meu assado. Puxar pro meu assado, eu entendo assim que é o momento mais... é um privilégio a gente acompanhar as crianças nas suas primeiras experiências de vida. Elas chegam na escola, assim, aprendem a conviver com os outros, a conhecer o outro, a se ver diferente, a ver que na minha casa as coisas não acontecem. Então a gente diz que é um privilégio ser esse professor que vai vivenciar as primeiras vezes com as crianças na escola de educação infantil. E a gente tem buscado muito isso, assim, que seja uma docência de excelência, né? Que esse professor que historicamente era visto, podia ser mãe, podia ser uma mulher que gostasse de criança. Não, hoje a gente vê cada vez mais que são uma educação cuidadosa, né? Uma educação profissional, e sejam mulheres ou homens. Hoje também acho que isso é muito legal a gente ver aqui no curso, né? Homens buscando um processo formativo para serem professores, para atuarem nas escolas. E isso para as crianças é muito bom, para elas terem essa figura masculina, conhecerem outros modos de ser e de estar na escola. Então, a educação, assim, a pedagogia, ela é encantadora, assim, tanto que... E acho que uma outra questão que aqui a URGS oportuniza são diferentes projetos de ensino, pesquisa e extensão. Acadêmico, né? Exatamente. Isso dá um complemento, assim. Na minha época, eu vou dar o exemplo, né? Lá na década de 90 a gente não tinha professores fazendo pesquisa, bolsa de iniciação científica. Hoje há um cardápio, assim, né? Tanto edital de bolsa de pesquisa, edital de bolsa de seleção, pesquisas em diferentes áreas, né? Então os alunos podem escolher e acompanhar, né, assim, esse professor, essa pesquisa durante tempos, né? E vai aprendendo, vai vendo outras possibilidades de escola. Então ela mesma contou, né? Trabalhou na Dinacoteca, trabalhou aqui. Então, olha, ela tá indo pro final do curso, ela já teve experiência de extensão, já teve, a partir também fazendo pesquisa nessa própria experiência formativa. Então isso é uma riqueza, assim, para um professor, né? Sim. Então, esse percurso formativo é isso, escolher se vai para gestão, vai para EJA, vai para educação infantil, vocês escolhem a partir de que momento, como é que funciona? Olha, tem um total de créditos, tem que cumprir, né? Sim. Eu, por exemplo, no segundo semestre da faculdade já escolhi minha FDC, porque eu queria muito fazer, eu queria fazer disciplinas eletivas e só abria, pelo menos não sei se agora mudou, mas só abria no momento que eu escolhi a FDC. Então eu resolvi escolher anos iniciais, né? Porque eu já tive uma experiência com educação infantil lá no magistério. Eu tinha feito o meu estágio com educação infantil, então quis mudar um pouco para conhecer também outra área. Mas esse percurso formativo, tu tem que escolher entre educação infantil, anos iniciais e EJA. Aí essas outras áreas, no quinto semestre, tem esses outros estágios. Tu pode tanto ir para educação especial, tanto para gestão ou educação social. Aí é a escolha do aluno, o aluno que escolhe. Mas o que vai constar no teu currículo? Pedagoga, anos iniciais? Pedagoga? Não, foi a formação completa. Assim, licenciatura em pedagogia. E as disciplinas que tu fez lá, né? Tu não fica fechado, pronto, tá aberto para todas as possibilidades. Eu tô profundo, e daí também, escolhi anos iniciais, mas tenho muito interesse também em ter mais conhecimento sobre a EJA, sobre educação infantil, então eu posso pegar uma disciplina eletiva, por exemplo. Que para quem tá na educação infantil, no percurso, escolheu educação infantil como FDC, que a gente chama, a disciplina obrigatória se torna eletiva para quem pegou outro. E joga conforme a escolha. Isso. A professora tá falando sobre, tu também comentou, gente, sobre fazer extensão, fazer pesquisa. Me parece que, diferente dos outros lugares que eu já passei, um dos benefícios da URGS é poder concentrar teu curso, me corrija se estou errado ou não, no turno da manhã. Tu tem a tarde e a noite livre. É assim que vocês conseguem conciliar bolsas, estágios? Como é que tu concilia o teu tempo para poder fazer? Porque de onde eu vim da universidade privada, também é só de noite.
Mas outros cursos, já fiz letras aqui na URGS, por exemplo, não dava para estagiar. Dava, mas aí era uma loucura. Era que eu tinha cadeira aqui na FACED às 10h30, lá no Vale, meio-dia. E aí, enfim, aquela confusão toda. Aqui tu consegue fazer todo o curso de manhã se tu quiser, ou mais ou menos? Todas as disciplinas obrigatórias são no turno da manhã. Aí tem às vezes, claro, agora depois da pandemia teve todo um processo de reorganização. Então tem algumas obrigatórias que tem mais de uma turma e são à tarde, por exemplo. Mas uma coisa que eu acho que que acaba prejudicando é que, por exemplo, a maioria dos estudantes faz estágio. O estágio normalmente vai até às 19 horas. As disciplinas aqui à noite começam às 18h30. Então nem sempre é fácil conciliar lá com o estágio, né, a carga horária pra tu conseguir fazer, né? Então agora é muito importante a gente ter tido recentemente a aprovação da pedagogia noturna, né? Boa. Então isso foi um grande avanço, uma conquista histórica de anos, né, do movimento estudantil, da Congrade, dos professores, né, que batalharam tanto por isso. Acredito que vai ser um acréscimo muito importante para o estudante poder trabalhar e estudar também, não ter que optar por um dos dois, né. Eu cheguei a cursar uma disciplina à noite, assim, também, tipo, era obrigatória, tava sendo ofertada de manhã, mas eu tava procurando uma professora que tinha me recomendado e como eu tinha essa possibilidade, eu vou tentar ver essa disciplina à noite e ver como funciona. E é totalmente diferente da manhã. O que? O perfil dos alunos, o perfil dos a forma de alunos, abordagem? o ritmo, como a Aline falou, né? Se as aulas começam às 6h30, mas eu saio do trabalho às 7h, e muita gente que tava vindo, sei lá, de Sapiranga, de Sapucaia, e a professora tem total compreensão de, tipo, tem um combinado da turma, olha, a gente não consegue chegar às 6h30, o que é que a gente pode fazer? Vamos começar às 7h, vamos reduzir o intervalo, vamos adaptar, vamos fazer as nossas comunicações pelo WhatsApp, tem um imprevisto, tem trânsito, dia de chuva, aula cancelada, a gente combina, então é um funcionamento, é um ritmo diferente e o público mesmo que procura isso. Eu vi ali, a maior parte da turma eram pessoas que trabalhavam às vezes manhã e tarde, então a única possibilidade era a noite. Pessoas que entraram na URGS lá desde 2020, 2019 e que estavam pegando 2 disciplinas por semestre porque era as disciplinas ofertadas no período da noite. Então, é bem assim, pessoas que são mães de família, que trabalham um turno integral, que tem essa possibilidade, como a Aline falou, vai poder abrir portas para várias outras pessoas que estão a essa procura. Eu vim de uma universidade que tinha pedagogia, né, pela manhã e pela noite. Eu dava aula, inclusive, nos 2 turnos, né, das disciplinas da educação infantil lá. E quando eu cheguei aqui na URGS, para mim foi muito surpreendente que essa universidade, né, sendo na capital do estado, não ter o curso noturno, né. E desde lá eu venho acompanhando, né, esse debate assim, interno, né, e foi um privilégio assim, participar desse grupo de trabalho que foi pesquisar, que foi entender quem era esse público, como é que a gente ia implementar. Então acho que agora a gente começa aos poucos, né, então vamos ter uma turma diurna e uma turma noturna. Antes nós tínhamos 2 diurnas, então a gente desmembrou, né, essa entrada agora no próximo vestibular, né, no novembro, quando tiver o vestibular, então as pessoas já vão poder se inscrever se querem a pedagogia diurna ou noturna. Mas eu entendo, assim como as gurias comentaram, que sim, que será um outro público, né? Os nossos alunos, embora os nossos alunos, como a Aline colocou, né, são alunos trabalhadores, são alunos que têm muitas dificuldades, 70% dos nossos alunos fazem estágios não obrigatórios, porque eles são remunerados, né? E às vezes bem remunerados, diferente das bolsas que até há 1 mês, 2 meses atrás, era a mesma bolsa de lá de 2011, mesmo valor, agora que elas aumentaram, então os nossos alunos preferiam fazer estágios do que bolsas, né, porque não tinha como sobreviver com as bolsas. E eu vejo que esse aluno do noturno é um aluno trabalhador, é um aluno que já está, de repente, na escola como professor, mas que precisa do curso de pedagogia, né? Então eu acho que a gente vai ter um público assim, e a experiência que eu tinha lá na FURG, de pessoas que querem muito estar aqui. Sim, almejam. Né? Almejam estar aqui e vão buscar todo o seu desenvolvimento, né, suas capacidades, seus compromissos para estar na universidade. O que eu vejo, e aí as gurias podem me criticar, que muitas vezes os alunos do diurno, às vezes, não reconhecem assim, a importância que é essa oportunidade, essa vaga, né? A gente fala muito nos direitos e às vezes assim, o chegar atrasado tem esses problemas, né? O trânsito é longe, não sei, mas tem às vezes também, né, aquele aluno que não e aí o professor tá ali, planejou a sua aula, é um professor, né, com toda uma formação e não há aquele aproveitamento, né? Aquele aluno que sai mais... Então, assim, eu vejo que o público, esse do noturno, é aquele público muito que quer estar aqui, né? E eu vejo, às vezes, o diurno
né? Não, às vezes esse compromisso assim com o Sim. seu processo, e eu como professora eu falo muito isso assim, o compromisso com o teu processo formativo começa quando tu ingressa na universidade, não é depois lá fazer um currículo, né, para ter uma vaga, para fazer um concurso. Tu começa no primeiro dia que tu ingressou, né, como aluno ali. Então, eu acredito que esse compromisso agora, assim, a competência, né, tá se buscando cada vez mais, né? A gente vê, né, essas discussões internas aqui da universidade, externas, né? Qual é a competência profissional, né? Então, isso vai ser exigido, assim, muitos dos nossos alunos. Eu acho que já está sendo, né? Os próprios alunos se exigindo também. Uma cobrança interna e externa. Também talvez seja por causa do perfil. Pode falar. Não, mas uma coisa que eu queria colocar é que a gente viu... Eu, por exemplo, entrei em 2019/2, tive um semestre presencial e veio a pandemia, né? Então foi outro ritmo, e a gente percebe que até hoje colegas que tiveram que começar a trabalhar durante a pandemia não conseguiram voltar, né? Então a gente teve uma evasão no curso em si, né, por conta disso. Eu acho que muita gente ainda tá tentando retomar, né? Porque foi um período bem desgastante, bem... Sem dizer que nosso semestre tá todo bagunçado também, Sim, né? A gente ainda tá nesse... Sim, agora Essa tá de férias da recuperação. escola e tá com a universidade, isso. né? O semestre é desencontrado. Tu comentou que tu procurou um professor que tu gostaria. Então tem isso, mais de um professor oferece a disciplina, tu pode ver o que tu te encaixa melhor. Tem vários professores, sei lá, de educação infantil. Eu sei que tem, mas na tua cadeira tem mais de uma pessoa que dá? Não. Nas FDCs, geralmente, é uma... na FDC, que é essa disciplina obrigatória dentro da FDC, geralmente é uma turma só, né? Por exemplo, a ação pedagógica na creche, a ação pedagógica na pré-escola, é uma turma. Com pedagogia noturna, agora, terá duas. Não sei se a mesma pessoa que vai dar de manhã vai dar de noite, né? A gente vai ter que as áreas ainda não discutiram. Mas atualmente é só um professor para cada disciplina. Nas obrigatórias, que é para todo o curso, por exemplo, História da Educação, não me lembro agora. Para licenciatura geral. Aí ela pode ser ofertada à noite e tem mais de um professor, né? Isso. Aí sim, essa sim. Foram as cadeiras que eu fiz quando eu fiz letras aqui. Sim. Mas eu queria ver com vocês o seguinte, qual é a mágica? Porque eu tenho filha, a Josué, que tá atrás da câmera também tem, e é impressionante. A minha filha em casa faz um fuzuê, não dorme, só que ela chega na escola, tem horário que ela dorme, tem horário que ela escova os dentes, ela tem como é que vocês conseguem fazer, e não tô generalizando, mas como é que consegue fazer a criança, ou porque é uma outra pessoa que tá dando as ordens, as dicas, mas como é que tu já trabalhou em educação infantil em escola, como é que dá conta de 20 crianças pra elas te respeitarem? Eu acho que é bem importante a gente tirar essa coisa do dar conta de, tipo, professor não é super-herói. A gente não faz tudo perfeito, não tem receita de bolo, né? Não tem uma coisa, cada criança, cada turma vai ter diferenças, particularidades, e eu acho que, como você falou, né? Tipo, como é que vocês conseguem? Eu acho que a gente consegue no sentido da construção da turma. Não é só a professora, não é só, sei lá, auxiliar, uma assistente, uma monitora, mas é com as crianças junto. É criar essa rotina e esse projeto de sala de aula que precisa ser repensado a cada mês. Que as crianças estão passando por fase, como a Simone falou, a gente é muito privilegiado na educação infantil, mas acho que em todas as turmas de ver essas mudanças das crianças. Ver mudanças que às vezes as famílias não têm noção ou uma base até para perceber isso, para perceber qual é a diferença de uma criança que começou rabiscando um desenho ali, dizendo essa é a mamãe, é o papai, sou eu, e da criança que tá, sei lá, no ensino médio pensando, eu quero fazer artes porque eu sou muito boa no desenho, porque eu quero fazer isso. É uma construção, a educação básica é uma construção que começa em cada etapa e tem essa importância. Então eu acho que a faculdade dá esses pensamentos, né, essas possibilidades de a gente construir a educação do filosofia, história, a prática de estar em sala de aula, de estar no estágio, de estar na pesquisa, da gente conseguir ter esses recursos, né, de vou pensar o planejamento para minha turma, uma turma agitada, eu vou pensar em atividades que vão utilizar essa agitação ao nosso favor. E sempre pensar dessa forma, eu acho que é o maior diferencial da pedagogia, talvez em detrimento a outras licenciaturas, seja pensar nesse diferencial do a minha turma, o nosso coletivo, o que é que a gente consegue fazer, o que é o adequado para nossa turma. Então, acho que eu digo porque tem que lidar também com o ego dos pais. Por exemplo, eles vão lá e cobrar, eu quero que tu dê atenção pro meu filho, mas ela tem que dar atenção para outras 19 pessoas. Ou então, tem que ter a cobrança da diretora também. E ela recebe pouco. Ela tá buscando um concurso. Aí a minha filha trocou de professor 3 vezes no mesmo ano. Eu super compreendo, tem mais que buscar algo melhor. Só que a rotatividade para criança, ela
Pô, eu gostava, referência, né? eu gostava tanto daquela professora, mudou, tem que explicar tudo isso. Mas logo quando ela se encaixa de novo naquele perfil. Só que eu vejo, a minha percepção é que ela ama estar ali, porque o que oferece naquela escola, que é muito mais que, não muito mais que eu posso oferecer, mas tem muito mais possibilidades. Ela tem um vocabulário que eu não sei onde é que tirou essa palavra, Laís. E ela fala, e eu acho que, ou é do desenho, mas eu acho que é da escola, porque ela socializa muito mais. Isso, eu sei que não é um super-herói, não tem o mito da professora dar conta de tudo, mas tem uma competência, uma valorização que ainda não é dada para vocês. E como alcançar isso? Porque já que a sociedade, de certa forma, imagina que vocês dão conta, e eu também falei isso, dá conta de tudo, só que não tem essa mesma perspectiva, vamos valorizar ela como deve. Como é que a gente chega num consenso, num denominador comum? Então, Wagner, como eu disse ali no início, né, a educação é um espaço de vida coletiva, né, uma aprendizagem coletiva. Então, uma coisa é um pai, uma mãe em casa, né, fazendo os combinados com as crianças, tem toda uma relação de afeto, de amor, de hierarquia, de poder. Na escola, é um pouco do que a Inara colocou ali, né? A vida se coloca de um outro jeito, porque somos um grupo. Então, o primeiro desafio de um professor, né, é respeitar essa individualidade, esse tempo, né, esse tempo de sono, esse tempo de alimentação, esse tempo, né, de desejo de ir ao banheiro, de brincar, mas também ter uma proposta coletiva para aquele grupo. Então, e isso exige formação, isso exige, né, um processo em que tu vai ter que pensar em projetos, em propostas, em espaços, em materiais, que essa criança se sinta à vontade, se sinta pertencente daquele grupo. E é por isso que as crianças amam ir para a escola. Por isso que agora a gente teve, né, durante a pandemia, bem lembrado por ela, assim, todo aquele homeschooling. Né, deixar uma criança em casa tem que ter essa vivência de grupo, né, sem ter por exemplo, tu falou da linguagem da tua filha, né, então é na escola que ela vai ter acesso a uma literatura diversa, né, uma escola que tem uma professora competente que vai pesquisar livros interessantes, com linguagens diferentes, com ilustrações diferentes, é na escola, que vai pensar um jogo, que vai desafiar ela a pensar, a organizar, a pensar nas regras, no número, na construção, né, que vai proporcionar diferentes materialidades que ela não tem acesso em casa, como um barro, uma argila, né, um outro material. Então, é a escola que vai dar isso. Então, eu vejo assim, que as famílias hoje lutarem para que a gente tenha escolas de qualidade. E também, né, como tu, né, valorizar esse professor, porque se ele não está ganhando bem, isso vai ter um reverberar no atendimento da criança. Então, eu acho que as famílias, né, têm um papel importante nesse reconhecimento e na valorização. E eu converso muito com os meus alunos aqui também, porque a gente precisa se valorizar. Né? Às vezes a gente vai agora, estava na semana de observação e as alunas trazem um retorno assim, as professoras fazem isso. Então, né, como é que elas vão exigir um bom salário, uma valorização profissional, formação, se elas não estão desenvolvendo esse trabalho como ele deveria ser? Então, cabe a nós, professores, cada vez mais, né, reconhecer, né, o nosso valor, a nossa formação, né, e que isso reverbere, né, numa valorização profissional que tem a ver também financeiramente. Né? Sim. E como equalizar, então, gurias, essa questão de valorização, de conhecimento e também de negociação com os pais? Por exemplo, eu estava comentando, a minha filha, em casa, ela quer que a gente dê comida na boca. Na escola não é assim que eu sei. Ela come com a mãozinha dela, come bonitinho. Mas ela, mas eu quero que... Ela vem com os olhinhos do gato do Shrek, assim, e a gente acaba dando. Mas aí eu perguntei pro professor, não, ela come sozinha. Só vou no final ali pra juntar a comidinha. No banheiro também. Ela vai no banheiro sozinha. Na escola, a professora olha, mas não age. Em casa, não. E aí que eu digo, não é uma mágica, mas é um convencimento, é uma negociação que vocês têm por competência. É isso? Eu acho que lembrar, tá previsto em lei, né? Que a escola é uma complementação do que se tem em casa. Então, tipo, a gente faz esse trabalho, como a Simone falou, do combinado coletivo. Então, às vezes, se em casa ela não quer fazer... E às vezes a gente entende a criança não querer fazer, querer ter aquele momento com os pais, querer ter aquele momento com a família, mas na escola ela vê o coleguinha fazendo. Se ele faz, eu também quero fazer. E eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Na escola como esses primeiros momentos de socialização. E que às vezes a gente perde, né? Que a gente engessa tanto uma criança que quando ela sai da escola, tipo a gente, né? A gente saiu do ensino médio, às vezes fez outra faculdade, veio pra cá e a gente se percebe, tipo... eu não exploro tanto a minha criatividade quanto eu deveria. Eu me limito muito com timidez, com insegurança, todas as coisas que é fruto da educação que a gente recebeu. Então pensar também nisso, né? Na criança desenvolver as habilidades no social,
no pertencer no grupo e de considerar a vontade do outro. Eu quero brincar com aquele brinquedo agora, mas o meu amigo também quer. Sim, É o que a gente pensa hoje, né? Tipo, a gente tá no ônibus e passa uma senhora ou alguém com uma criança e eu não quero dar o meu lugar no ônibus pra essa pessoa porque eu tô cansada. Sim. Então pensar também que a escola é esse espaço de fornecer para crianças a habilidade de lidar com um mundo diverso e com essas questões de agora eu quero fazer isso, mas eu tenho que considerar a vontade do outro, o respeito ao outro, a diversidade de forma geral. Perfeito. O EduCast é assim, a gente vai conversando, quando vê já deu o tempo máximo, né? Então, para concluir, a gente queria que vocês, para quem está nos ouvindo, para quem almeja, para quem deseja estar aqui na FACED fazer pedagogia, que você respondesse uma palavra ou uma frase que seja: vale a pena fazer pedagogia? Quem é que começa para concluir esse podcast? E por quê, né? Vale a pena fazer pedagogia? E por quê, Jênica? Começou contigo e termina contigo. Eu acho que a pedagogia, assim, ela é transformadora, acho que na forma que a gente enxerga o mundo e na forma que a gente se enxerga também, né? Então, pelo menos, fazendo assim essa retomada, desde quando eu entrei aqui até agora, eu consegui perceber da importância dessa transformação e que a pedagogia é a questão do vínculo, tem esse olhar mais humano, assim, e é isso, acho que é a transformação. Acho que eu diria da pedagogia. Tá ótimo. Quem vai? É complexa, difícil, é uma pergunta complexa, assim, mas vale a pena. Ainda mais, eu acho que eu sempre levo muito a questão da luta, de tu lutar por ambientes melhores, lutar por uma educação de qualidade, uma educação popular, né? Uhum. Então, é uma oportunidade, assim, de tu ampliar a tua visão sobre o mundo, sobre as coisas, E ter aqui na faculdade diferentes experiências, né? Sim. Tanto na pesquisa, tanto no ensino, na extensão. Acho que tudo isso te forma enquanto ser humano, enquanto profissional, né? Tudo isso vai... te potencializa de alguma forma. Eu acho que é bem nessa linha que as meninas falaram, pensar no professor, pensar no pedagogo como uma pessoa que tem potencial para se transformar e ajudar na transformação de outras pessoas, né? Então, pensar na pedagogia como essa possibilidade de melhorar a situação, de ajudar, de servir de um bom exemplo, de bons momentos, de boas memórias para outras pessoas, sejam crianças, sejam outros profissionais que trabalham contigo, mas pensar nisso, né, que a Jennifer colocou, do olhar mais humano. Eu acho que é uma coisa que a pedagogia traz, não de uma forma acadêmica, de uma forma de um processo formativo, né? Eu tenho motivos para fazer isso, eu penso no olhar humano, eu penso na partilha, eu penso em transformação, em uma educação popular, porque isso faz bem e eu tenho como te mostrar que isso faz bem, não é só uma ideia, mas é uma coisa concreta. E só para acrescentar uma coisa, acho que é importante frisar também os diferentes campos que a pedagogia te possibilita, né? Abarca. Que não é só sala de aula, que muita gente pensa mesmo que vou fazer pedagogia para dar aula, e às vezes não, vou querer atuar em uma ONG, vou querer atuar em uma instituição, que é um outro ramo daí, mas que também tá dentro da área do pedagogo, né? E aí, Simone, conclui pra nós. Tu que tem todo esse percurso. Então, assim, eu acho que não é à toa que, né, com 16 anos eu escolhi fazer pedagogia, né? E foi uma escolha e um compromisso, assim, como as gurias colocaram, né? Um compromisso de um processo formativo meu, mas com esse coletivo, né? Com essa perspectiva social que é a formação humana. Então, acho que quem vem fazer pedagogia é porque quer assumir esse compromisso com o outro. De olhar no outro, seja na criança, no adulto, no idoso, né? É uma pessoa que precisa se desenvolver integralmente. E eu vou ser parceiro dela como professor, como pesquisador, né? De possibilitar essa formação humana integral. E isso é um compromisso, né? Social, político, ético, né? A gente discute muito aqui na universidade, né? Essa dimensão do cuidado com o outro. Então é isso que a gente tem construído aqui na Faculdade de Educação, no curso de Pedagogia, e é isso que eu acho que o mundo está precisando mais, né? De pessoas comprometidas com o outro, com o seu próximo, né? Nessa perspectiva
de olhar com o outro com empatia, com amor, né? Se comprometendo com o seu processo formativo, nessa perspectiva coletiva. E isso vai exigir na docência, na escola, né, numa gestão de uma escola, né, numa gestão de qualquer unidade, seja num recursos humanos, num hospital. Então, o pedagogo tem esse privilégio e esse compromisso. Então, estão todos convidados a vir fazer pedagogia, né? Que a gente vai estar aqui esperando, né? Tá certo, então. Então agradeço a presença da Simone, da Jennifer, da Aline, da Nayara. A esse que foi mais um episódio do EduCast, que é o canal de diálogo aqui da Faculdade de Educação. Em breve, semestralmente, quinzenalmente, daqui a pouco voltaremos com mais assuntos relacionados à educação. Tchau e até!